pessoal, sou Mônica Papesco, ilustradora e coordenadora da editora Papo Abissal. Sou graduada em Comunicação Visual pela FAAP e fiz vários cursos ligados à ilustração e multimídia no Brasil e fora do Brasil. Eu ilustro para livros, mídia impressa, mídia virtual, também faço grafite e participo de vários salões e concursos de ilustração mundo afora. É uma delícia. Bom, eu participo muito de feiras de livros, eventos ligados à literatura e à ilustração, até então presencialmente. A partir deste ano, todos os nossos encontros são virtuais. O nosso curso, o processo de criação e confecção do livro ilustrado, eu ministrei pelo SESC, no projeto Arte da Palavra, e também em vários municípios do Rio Grande do Sul, sempre presencialmente. A partir deste ano, como a vida virou virtual, eu estou transformando o curso virtual, presencial em virtual, para que você que mora longe e para você que mora pertinho, possa participar e aproveitar esse curso também. Então, eu desejo tudo de bom, vamos ao trabalho e viva a cultura! Educação e cultura são as bases de qualquer civilização. O conhecimento através da leitura é a maior arma contra a ignorância e a favor de um futuro próspero, seja para a humanidade, seja para o meio ambiente e nossa casa, o planeta Terra. Por isso é fundamental que as pessoas, tanto os educadores quanto os familiares e cuidadores, sejam capazes de reconhecer a leitura de qualidade, para que possam atuar como multiplicadores de conhecimento, cultura e leitura. E para ser capaz de reconhecer, é necessário aprender sobre o que se quer ensinar. Por isso criei este curso, que ministrei por muito tempo de forma presencial e disponibilizo agora de forma virtual. Por experiência, sei que meus alunos terminam o curso com uma visão mais ampla e perspicaz do que é o livro. Passam a compreender o porquê de cada ilustração, formato de um livro, a interpretação do texto e ilustrações, e será capaz de passar de forma criativa, sensível, informativa e interessante a vontade de conhecer o livro a seus alunos. Não somente a história, mas tudo o que o livro envolve. E assim a leitura será plena e alcançará melhor resultado no leitor, o que proporcionará uma interpretação de qualidade, aprendizado e fará do leitor ser capaz de atuar no meio em que vive de forma crítica, inteligente, bem informado e bem intencionado. Assim construímos o mundo e a civilização, que carece tanto de leitura, conhecimento e civilidade. Nosso objetivo é entender o que é o livro ilustrado, aprender o seu processo de criação e confecção para se tornar um multiplicador e leitor aprimorado. O livro é muito mais que um objeto pronto com texto e imagens. É importante que tanto o educador quanto o leitor conheçam o objeto livro. Para que ele exista, muitos profissionais se empenham por anos aprendendo, pesquisando e produzindo. Só conhecendo todo o processo de criação e confecção do livro é que o educador será capaz de escolher a obra pela sua qualidade de texto, ilustração e impressão. Este aprendizado será passado para os seus alunos, para que eles também sejam capazes de escolher o livro pela qualidade e não se deixem impressionar e influenciar pelas armadilhas mercadológicas que empurram livros de baixa qualidade com erros ortográficos, gráficos e conteúdos duvidosos. Nosso encontro está dividido em 3 etapas. A primeira etapa, as várias formas de ilustrar. A segunda etapa, a apresentação do objeto livro. E a terceira etapa, o processo de criação e confecção do livro ilustrado pela Mônica Papesco. A ilustração da capa do Mini Contando eu fiz toda com componentes eletrônicos, aquelas pecinhas que ficam dentro do computador, porque a Ana Mello, a autora, ela é muito ligada à informática, na literatura e na educação. E a imagem central, aquele casal, eu fiz uma pintura bem clássica, pois o livro retrata as relações humanas, o amor e a vida no seu dia a dia. Nesta ilustração do livro que tem na barriga da formiga, ela retrata as formigas voltando para o formigueiro. Então, nada mais interessante do que usar a própria areia do formigueiro.
Preta, Black, La Negra é uma história que acontece em 1500 e são 3 vacas mega bandidonas, Preta de Portugal, Black da Inglaterra e La Negra da Espanha, e as suas cores remetem às respectivas bandeiras. O Macaquinho e o Tigre é uma história contada pelo tio Miro, que ouviu do pai, que ouviu do pai, que ouviu do pai e que conta hoje em dia para as netas dele. E por conta disso eu fiz todo o livro em tecido, porque traz uma sensação gostosa de aconchego. The Giraffe Snack é um livro em inglês de poesias para crianças pequenas e é um texto muito dinâmico, muito gostoso. E eu escolhi o papel crepom justamente porque é um material que as crianças estão muito familiarizadas e o resultado é fantástico, é de um colorido deslumbrante. Batida Jocã é a história de um menino e Jó que gosta muito de cantar, dançar e tocar tambores, e são os tambores africanos que vieram ao Brasil. Para desenvolver as ilustrações, eu fiz toda uma pesquisa em cima desses tambores, como eles eram, quais eram os tambores, que materiais eles eram feitos, como eram os seus adornos, as suas cores, e eu trouxe todas essas informações para as ilustrações. Inclusive, em várias ilustrações, eu utilizo materiais diversos, como casca de árvore, tecidos, né? Então, muitos materiais que resgatam essa atmosfera Brasil-África. Histórias de Pescamor é um livro formado por 4 histórias que são resultado do Festival de Histórias de Pescador. Eu trouxe nas ilustrações a atmosfera mar, vento, ondas, por isso que eu trabalhei todas as ilustrações a caneta em papel, são muitas linhas. O livro todo é feito em papel reciclado, que é o industrial do papel reciclado, e eu costuro 1 a 1 com linha de pesca, justamente para o leitor continuar sentindo a atmosfera mar, orgânico, ondas, quando ele estiver com o livro impresso na frente dele. Pedrão Quebra-Pedra é um livro que trata do anti-empreendedorismo. É a história de um pequeno agricultor que resolve vender tudo que ele tem, as suas terras, animais, para tentar a vida no meio urbano. Claro que vai dar tudo errado, né? Ele é um sonhador, mas sem planejamento. Todo o texto é muito rico, ele é todo trabalhado em métrica, rima e sonorização. Para desenvolver as ilustrações, eu segui muito as sensações do texto. Então, cada página eu trabalhei sempre material reciclado e aproveitado e sempre na proposta do texto daquele pedaço. Por exemplo, a primeira página eu fiz todas as ilustrações em cima de folhas secas. Numa outra ilustração, quando a situação do Pedrão é bem complicada, eu fiz toda a ilustração com palha de arroz, que é um material muito piniquento, assim, que machuca as mãos. Numa outra ilustração, eu trabalhei material reciclado e reaproveitado quando ele está numa situação bem ruim, né? É quase um lixão. Então eu quero trazer para o leitor as sensações, as emoções pelo que passa o Pedrão neste livro, nessa obra maravilhosa. Amor de Múmias conta a história de amor entre 2 múmias que antes de serem múmias eram um príncipe e uma princesa, garbosas e lindas, e se amavam. Depois eles morrem, vivem múmias e cada um acaba morrendo, né? Em um dos lugares. No final eles se encontram depois. E para trabalhar isso, essa realidade, eu trouxe um tecido que tivesse a mesma aparência do pergaminho. E eu brinquei muito com os hieroglifos, para que as crianças, elas não só entrem nessa realidade, Egito, múmias, pirâmides, tudo isso, mas que elas também queiram descobrir o que são os hieroglifos e tente decifrar essa brincadeira toda. Dulcinea é uma história de amor entre uma moça, que é florista, e um moço que é tocador de violas. E é uma história de amor puro, não tem maldade, sacanagem, nada disso. Ela sempre é representada pela cor magenta, que significa o amor puro, a pureza, e pelo gineceu. E ele é representado pelas cores azul escuro e verde escuro, que é a maturidade, a seriedade, o respeito, e sempre pelo androceu. Então, sempre que esses 2 personagens aparecem, os seus elementos aparecem também. E outro elemento muito presente é o vento. Então, todas as imagens são sempre bem esvoaçantes e leves. E como vocês podem ver, a imagem ela está sempre trabalhada no branco, porque ela tem um espaço de respiro. Transgressões é um livro formado por 7 histórias, baseadas nos 7 pecados capitais, e eu trouxe
Para a linguagem em adolescência, todas as ilustrações são feitas à caneta, com traços intensos, as imagens são intensas, justamente para passar esse dinamismo para o nosso público. E as imagens, elas estão branco no preto e preto no branco. Então, tudo tem os dois lados, né? Tem o lado que deve ser e o lado que não deve ser, dependendo da sua visão. O Silêncio da Amizade é a história de amizade entre duas crianças, uma menininha que ouve e um menininho que é surdo. No livro inteiro, dois elementos são muito fortes, que são o mar e o vento. Então, eles estão sempre em movimento, estão sempre correndo, sempre esvoaçantes. Para retratar essa realidade, eu trabalhei 3 materiais. Um deles é o papel crepom, que eu fiz sempre. A água é em papel crepom, então tem uma cor forte. Existe também o fundo, que eu trabalhei lápis pastel seco, e eles estão sempre em tinta acrílica. Eu gosto muito dessa mistura de materiais, essa combinação de materiais que enriquece muito na hora da criação e na hora da interpretação das imagens. O livro é um produto comercializado, tanto é que ele tem código de barras e ele é feito por profissionais que vivem da sua venda e deve ser respeitado como tal. Assim como um CD não deve ser pirateado, um livro não deve ser copiado e distribuído por aí. E um livro, para fazer parte do acervo de uma biblioteca e para ser adotado por escolas, precisa seguir regras. E é isso que nós vamos aprender agora. E nós vamos explorar o livro Jesuína e a Cabaça. A primeira capa deve conter o título, de preferência bem legível, a não ser que a proposta da obra seja esconder informação. O nome do escritor, o nome do ilustrador e a editora. A segunda capa pode ou não ter informação, depende muito do projeto gráfico do livro. Muitas vezes falta espaço no miolo e é preciso ocupar a segunda capa com informações. A terceira capa segue a mesma regra da segunda capa. Pode ter uma informação, pode ter uma imagem ou pode muito bem ficar vazia. A quarta capa é onde está geralmente o código de barras e uma apresentação do livro. Eu considero esse texto de apresentação de suma importância, pois é a partir dele que os professores escolherão ou não o livro para adoção na escola. E mesmo o leitor vai ou não emprestar o livro na biblioteca ou vai comprar na livraria. Dificilmente o leitor vai ler o livro inteiro na biblioteca ou na livraria para depois escolher se vai levar ou não. Por isso, a importância na qualidade deste texto. O texto de apresentação ele é geralmente escrito pelo próprio autor ou uma pessoa convidada ou pelo editor. Isso geralmente é conversado e combinado com antecedência no momento da confecção do livro. Abaixo do código de barras está o ISBN, que é o International Standard Book Number, ou Padrão Internacional de Numeração do Livro, como o CPF do livro. Através dele que o livreiro ou bibliotecário vai localizar o livro e também vai controlar a sua entrada e a saída, seja na livraria e seja na biblioteca. Se você quiser saber mais sobre ISBN, vale a pesquisa. Então entre na Câmara Brasileira do Livro que eles têm todas as informações. Miolo é tudo que está dentro do livro, guardado entre as capas, como a casca de uma fruta e seu miolo. Na folha de rosto estão todas as informações da capa, o título da obra, o nome do escritor, dos escritores ou responsável pela publicação, o nome do ilustrador, a editora e ainda o local e o ano de publicação. É comum o escritor e o ilustrador dedicarem a obra a alguém especial. Muitas vezes a dedicatória é feita a todos os leitores. Geralmente o escritor ou o editor convida outro escritor de renome para escrever algumas palavras sobre a obra ou sobre o escritor. No caso da Jesuína e a Cabaça não existe um prefácio, somente o texto de apresentação na quarta capa. É muito importante que o leitor conheça quem é o autor dos textos e imagens da obra, principalmente para as crianças que têm essas pessoas como exemplos de profissionais. A história do escritor e do ilustrador é fundamental para sua obra. Por exemplo, um escritor do interior do Maranhão tem uma carga cultural diferente de outro da Serra Gaúcha. Isso com certeza vai influenciar na sua criação e vai fazer toda a diferença para o leitor que quer saber quem escreveu e quem ilustrou o livro que ele está lendo. Uma postura minha como coordenadora da editora Papo Abissal é de aproximar o leitor do criador da obra, humanizar o livro e a leitura, mostrar que escritor, ilustrador e todos os profissionais que participam do livro são pessoas que estudaram, se empenharam e se dedicam à sua profissão para que o livro esteja nas mãos dos leitores.
Não são extraterrestres ou deuses, mas pessoas comuns que vivem da sua profissão e muitas vezes dependem da venda de seus livros para seu sustento. Acho muito importante que o leitor saiba como as ilustrações foram feitas e o motivo da escolha dos materiais, da base, das cores e de cada detalhe. Ilustrar não é fazer um desenho, nem tampouco dar para a sobrinha que desenha bonitinho fazer os desenhos. Ilustrar é fruto de muito estudo, dedicação, pesquisa, experimentos e interpretação de texto. O ilustrador deve ser reconhecido como um profissional e tem a mesma importância que o escritor ou qualquer outro profissional que trabalha. Vejam, trabalha para que o livro chegue às mãos do leitor. Além disso, acho importante incentivar o leitor a criar, mostrando que ilustrar não é tarefa impossível, afinal o ilustrador não é extraterrestre, e os materiais utilizados podem estar próximos a ele. Muitas vezes, basta abrir os olhos do educador para que ele tenha ótimas ideias baseadas no que viu no livro e aplicar à sala de aula da sua turma. Vejam, este curso é sobre o meu processo de criação e confecção de um livro ilustrado, e nos livros da editora Papo Abissal eu procuro colocar alguma informação ou curiosidade sobre o tema abordado. Isso enriquece a obra. O livro não é só história. O bom livro incentiva a releitura, a criação e a recriação. Neste livro, eu coloquei uma nota sobre a cabaça, ou porongo, e isso dá margem à continuação do estudo sobre a obra. Faz com que o livro deixe de ser somente leitura, o que já é maravilhoso, mas incentive a pesquisa em várias áreas, como neste caso a ciência, o que é a cabaça, a história, quando e como ela foi utilizada, e por aí vai, conforme a criatividade do leitor e dos educadores. Agora, por que eu insisto nos educadores? Porque muitas vezes ele é o único incentivo e o único vínculo que a criança tem com a leitura. O livro na livraria, na realidade brasileira, é um pequeno diamante. Sabemos que poucos têm acesso. Já o livro na escola é realmente para todos. Quando o livro é adotado pela escola, ele se torna acessível, seja em sala de aula, seja na biblioteca, e é neste momento que todo o nosso empenho vai valer a pena, quando o livro estiver realmente nas mãos do leitor. Os créditos de um livro reúnem todas as informações técnicas de uma obra, quer dizer, indica todos os profissionais envolvidos para a elaboração da obra, o escritor, o ilustrador, a editora, o revisor, o digitalizador, a gráfica e, caso tenha outros nomes, inclui também. A ficha catalográfica é uma ficha que contém as informações bibliográficas, escritor, ilustrador e editora, necessárias para identificar e localizar o livro no acervo de uma biblioteca. Ela deve ser elaborada por bibliotecários graduados e com registro profissional ativo no Conselho de Biblioteconomia. E chegamos finalmente à história do livro. Aqui dentro nós temos a página simples e a página dupla. Há quem prefira uma ou outra. Eu, nos livros infantis, dou preferência à página dupla, por um motivo bem simples. É importante que o texto lido se refira à imagem e vice-versa, que a imagem presente se relacione ao texto que está sendo lido, principalmente aos pequenos, que leem as imagens muito mais do que as palavras, e têm a mania de ver a imagem da página seguinte à que está sendo lida. Eu tenho filhas, sei como funciona. É preciso deixar o leitor confortável e não confuso e desconfortável com a leitura, a não ser, claro, que esta seja a proposta. Mas mesmo assim, deixar o leitor confuso faz com que ele se distancie e até desista da leitura. Nos livros juvenis ou para adolescentes, acredito que a escolha seja mais relacionada ao projeto gráfico proposto ao livro e que facilite a fluidez da leitura. Este aviso é de suma importância, pois, como falei anteriormente, o livro é resultado de muito trabalho feito por profissionais e que muitas vezes tira seu sustento com a venda dos livros. Vamos falar sobre o livro ilustrado Jesuína e a Cabaça. É uma história recontada pela escritora Berenice de Fátima Luiz a partir de um texto oral que ela ouviu de um contador de histórias de sua terra. Tudo começa com o contato da escritora e o envio do texto. Gosto de conhecer o criador da história. Como disse anteriormente, faz toda a diferença com a realidade do escritor, de onde ele vem, suas histórias, do que ele gosta e do que ele não gosta. Afinal, a criação vem do coração. Para eu criar as imagens das palavras de outra pessoa, preciso conhecer o suficiente da outra pessoa para que as minhas imagens estejam em sintonia com as palavras dela. Costumo ler muitas vezes, enquanto leio, vou desenhando e anotando pequenos detalhes como personagens, ambiente, onde acontece a história, grifo detalhes do texto que acho mais relevantes, presto muita atenção na sonorização, nas rimas, nos jogos de palavras. Alguns textos são mais dinâmicos, outros informativos, objetivos e subjetivos.
Todos os detalhes são extremamente relevantes para a interpretação do texto e a criação das imagens. Depois dessa leitura técnica, passo para uma leitura bem pessoal, onde exploro as sensações e emoções do texto. A ilustração não deve ser uma representação do texto, mas a interpretação que a ilustradora faz do texto. Toda história provoca sensações. Qual é o cheiro da história? É perfumada, é fedorenta, é cítrico, suave ou é azeda? Qual a textura da história? Ela é áspera como lixa? Ela traz a sensação de tocar no algodão ou na seda? É seca ou é molhada? É quente ou é fria? Veja, independente de ser uma história que acontece no deserto a 50 graus Celsius ou na Patagônia a -20, a história traz uma sensação de frio ou de calor. Pode ser por conta das relações entre os personagens, do ambiente aconchegante ou do ambiente de frieza e insensibilidade. E a luz? É uma história iluminada, cheia de luz, energia, alegria, espaço? É uma situação mais sombria, de baixa intensidade de luz? As cores dessa história são quentes ou são cores frias? Se pensarmos na Jesuína, toda a luminosidade do livro é mais suave. A história é atemporal, a trama é muito orgânica e tem muito da terra. Ela vai atrás de uma árvore e descobre um fruto este que era muito utilizado pelos índios e hoje faz parte do artesanato brasileiro. Todas essas informações influenciam diretamente na escolha dos materiais, da base da ilustração e de todos os detalhes. E ainda temos o paladar. Que gosto tem essa história? Ela é saborosa ou tem gosto ruim? Que sabor vem à boca quando você lê a história? Tem sabores que são de descoberta ou de lembranças, de aconchego, medo, terror. O texto da Jesuína começa falando que a história acontece em um tempo de antes, do passado, lembrança, uma lembrança gostosa de infância. Que sabor tem a infância? E o som? A história é barulhenta, no máximo volume, ou ela tem um som ambiente ou quase um cochicho? É muito agitada, som de mar, ondas, ventos uivantes ou uma brisa suave? Como vai ilustrar um trovão? O trovão é um som, a explosão. Tudo isso você decide. O livro ilustrado é formado na sua maioria por texto e imagem. Portanto, antes de começar a desenhar, é preciso definir o layout do livro, ou seja, onde vai texto e onde vai imagem, para que um não atropele o outro e o leitor faça boa leitura de texto e de imagem. Alguns cuidados são relevantes, como o tamanho e tipo da fonte. Lembre, a preocupação com o conforto da leitura deve ser constante. Podemos brincar com as letras, o que é muito bom, mas sem comprometer a leitura. Muito texto é ilustrativo. As palavras, as letras fazem parte da imagem, torna dinâmica a leitura e muitas vezes auxilia na leitura dos pequenos. Tem um exemplo com outro livro, Óculos de Princesa, onde foram inseridos desenhos das palavras e isso, além de tornar o texto mais divertido, auxilia na compreensão da palavra pelo pequeno leitor. Antes de começarmos a desenhar, precisamos também definir o formato do livro, qual sua medida. Acho importante estarmos sempre atentos à educação ambiental. Por isso, eu utilize sempre o formato dentro da tabela de aproveitamento de papel da gráfica onde será impresso. Os tamanhos geralmente são padrão, mas vale a confirmação com a gráfica. Para isso, temos uma figura muito importante que é a assessora gráfica, que vai auxiliar nas decisões sobre o melhor formato, detalhes como o tipo de verniz onde será aplicado ao livro, o verniz da capa, a costura, acabamento, se é melhor com ou sem orelha, a sobrecapa, facas, que são aqueles cortes vazados que enriquecem muito, mas também encarecem a produção, e ainda a tinta utilizada. Eu gosto de trabalhar com gráfica que tem o selo FSC, que é o Forest Stewardship Council, que garante a proveniência do papel e a utilização das tintas dentro dos padrões de respeito e conservação da natureza. Talvez para o leitor isso não faça uma diferença imediata, mas fará com o tempo. E para nós é muito importante sabermos que estamos fazendo a coisa certa e da forma certa. Também o número de páginas será definido neste momento. Sabemos o que temos que colocar no livro, como já vimos. Folha de rosto, dedicatória, biografias, curiosidades, ficha catalográfica, créditos, a história e outros itens, como, por exemplo, alguma informação a mais ou mesmo atividades para os pequenos. O número de páginas de um livro é sempre múltiplo de 4 por conta da impressão. Então, não é possível um livro com 62 páginas, mas sim com 60. É por este motivo que muitas vezes colocamos informações na segunda e na terceira capa, ou aparecem páginas vazias. Mas um bom designer gráfico vai saber acomodar todo o conteúdo do livro para que ele fique harmônico, dentro do número de páginas estipulado, usando ou não a segunda e a terceira capa.
Outro detalhe importantíssimo é dividir o texto nas páginas. O número de páginas do livro depende de quantas páginas vai ocupar a história. Um livro infantil tem geralmente de 24 a 40 páginas. Nos livros da editora Papo Abissal, a história ocupa geralmente 18 páginas simples ou 9 páginas duplas, com poucas variações. Para termos esta informação, é preciso dividir o texto em tantas páginas. Eu tenho uma forma de dividir. Me baseio nas situações, ações e emoções. Gosto quando a ação se completa na mesma página, a não ser que ela crie uma expectativa e curiosidade para que o leitor vire a página e descubra o que aconteceu. A emoção é a mesma coisa, pois o leitor vai sentir junto do personagem. Se ele está triste em uma página, deixe-o curtir a tristeza e pensar que na próxima vai continuar, quando leva um susto e algo acontece, e o personagem e o leitor ficam felizes. Mas respeite o tempo de sentir e resolver essa emoção do leitor. Quando o livro tem bastante texto, não conseguimos manter essa fórmula. Então, vai da criatividade, flexibilidade e perspicácia do diagramador resolver e acomodar o texto da melhor forma. Com todas as informações definidas, eu costumo criar meu boneco do livro, que me ajuda a pensar e a definir as ideias que irão acompanhar todo o processo até o final. Neste boneco, depois de posicionar todos os itens do livro, eu começo a bolar as ilustrações. Desenho em cada página o que seria um rascunho da ideia da ilustração, com bonequinhos de pauzinho mesmo. Desenhos bem simples que resumem minhas ideias e serão de base para as ilustrações. Ciente de tudo isso, vamos aos desenhos. Depois de estudar e interpretar muito bem o texto, definir o número de páginas, o tamanho do livro e definir as ideias do meu boneco, começo a desenhar. Eu gosto de trabalhar em papel grande, então eu desenho o formato do livro e defino minha área de atuação. Veja que o livro é pequeno e o papel é grande, então eu aumento minha área proporcionalmente para que ocupe o máximo possível na minha folha tamanho A2. Como já sei o espaço que ocupará o texto, pois defini isso anteriormente no layout, começo a desenhar. Nesse momento, estou bem familiarizada com os personagens, ambientes e situações. É difícil especificar quando o material e técnica utilizada nas ilustrações são definidas. No momento da interpretação do texto, já percebo qual a estética desejada para o meu livro, e é na definição dos desenhos que eu defino também esses materiais e essas técnicas. A liberdade de recriar e reescrever a história através das imagens. Ilustração é o máximo. Você que impõe o limite. Ela pode ser bidimensional ou tridimensional, feita de forma plástica ou virtual. É um grande cenário ou uma pequena maquete. É uma composição feita com combinações de materiais. A criatividade é infinita. Vai somente depender do criador, dos limites que o ilustrador vai definir para seu trabalho. A ilustração tem o compromisso de transmitir para seu leitor as emoções, sensações e informações da história na linguagem plástica e cabe ao ilustrador decidir como será essa transmissão. Temos que estar muito cientes de que o pequeno leitor lê as imagens antes do texto e vai explorar ao máximo esta leitura. Então, vamos proporcionar e incentivar a exploração da leitura, oferecendo um mundo imenso, onde a cada leitura ele vai descobrir novas imagens, novas emoções e novas sensações. Meus leitores perguntam muito se eu tenho imagens subliminares nas minhas ilustrações. Tenho sim. Gosto de contar histórias além da história, de ensinar e informar de forma que o leitor aproveite ao máximo a leitura da ilustração, sempre com o compromisso de acompanhar o texto, que as ilustrações contem a história junto ao texto. É por isso que é fundamental conhecer o assunto abordado. Antes de ilustrar, pesquise, estude o tema, converse com o escritor e pessoas que conheçam o assunto. Tudo que coloca em um livro fica para sempre. Por isso, o extremo cuidado com o que se coloca, seja em palavras, seja em imagens. Com os desenhos prontos, eu começo as ilustrações. Cada trabalho é uma realidade. Costumo fazer um livro por vez, pois mergulho profundamente na realidade daquela obra. Inclusive, eu preparo minha prancheta e todo o material para isso. Jesus em Acabace é um livro que remete muito à terra, à natureza. Então, escolhi trabalhar a base das ilustrações com papel reciclado. Os tons dos papéis são claros e são os papéis que definem seu fundo. Dependendo da cor do papel, ele é céu ou a terra. Gosto demais de papel reciclado pela textura, a reação das tintas sobre ele, o efeito tão rico na impressão. Para a montanha, eu usei juta crua e bordei com restos de lã e linho. Tenho que confessar que levei muito mais tempo bordando do que fazendo todo o resto. Meu forte não é a agulha, mas me saí bem.
Gosto muito de combinar materiais e descobrir materiais novos. Veja que a cabaça é sempre feita com folha de bananeira. Este material, para quem mora no interior, é abundante. E a folha aceita a tinta como papel, basta prepará-la antes. A tinta que usei foi a tinta para tecido, pois sua cor fixa melhor nesses materiais do que se eu tivesse escolhido acrílica, por exemplo. Na página 10, eu usei aerógrafo para um detalhe do fundo. O bom de trabalhar com muitas técnicas de pintura é que abre um leque imenso de oportunidades e combinações. A desvantagem é que são tantas as opções que às vezes me vejo na dúvida em qual escolher. O segredo é não termos medo de tentar, experimentar. O máximo que pode acontecer é não dar certo. Por isso é muito importante estudar muito bem antes de começar a trabalhar, para que no momento da confecção das ilustrações, o trabalho seja o mais harmonioso e satisfatório possível. Apesar de trabalharmos sempre com prazo de entrega, cronograma e contratos, somos pessoas e não máquinas, sujeitos a momentos de certezas e dúvidas. Todos os momentos devem ser aproveitados para nos certificarmos do que estamos fazendo ou para aprendermos ainda mais. Com as ilustrações prontas, elas são enviadas a um designer que faz a sua digitalização e o tratamento das imagens. Isso quer dizer, ele transforma as ilustrações plásticas em imagens virtuais para serem inseridas no projeto gráfico do livro. Alguns designers trabalham com scanner e outros com fotografia. Depende muito da ilustração. No caso das minhas ilustrações, que têm muita textura e volume, elas são fotografadas e em seguida tratadas. O objetivo é fazer com que a imagem do monitor seja o mais fiel possível à imagem original. A qualidade de impressão no final do trabalho vai depender muito deste trabalho. Veja a diferença das ilustrações somente fotografadas por mim e agora digitalizadas e tratadas. Muitas tarefas são feitas concomitantemente. Enquanto o ilustrador prepara as ilustrações, é feito o pedido de ISBN e o código de barras à Câmara Brasileira do Livro. O revisor faz toda a revisão do texto do livro inteiro, tarefa que requer muita paciência de todos os lados, pois o livro lhe é enviado, ele faz a revisão e devolve corrigido. O designer corrige e envia novamente, e assim vai até ficar 100%, sem nenhum erro. Ao mesmo tempo, é providenciado o texto de apresentação, as biografias, prefácio e textos adicionais, sejam eles atividades aos leitores, informações ou curiosidades. Aqui é um bom exemplo de trabalho em grupo, pois se um atrasa, atrasa todo o projeto. Por isso é necessário que todos cumpram suas tarefas dentro dos prazos estipulados. Se você estiver trabalhando com bons profissionais, como é o caso da editora Papo Abissal, tudo sai no momento que deve ser, sem sustos. Eu trabalho com um programa InDesign, mas existem outros programas de montar livro. Como eu já havia criado o meu layout, agora o que preciso fazer é passar a limpo o que montei antes. Então faço a inserção das imagens tratadas, aplico todo o texto do livro, do início ao fim, o que significa as capas e o miolo completo, com a história, as imagens e as informações adicionais. Gosto de inserir alguns desenhos para que o leitor mergulhe no livro completo, que começa bem antes dele pegar o livro. Quando seguimos todos os passos e concluímos cada tarefa, este momento se torna fácil, pois é só colocar tudo em ordem o que já está praticamente resolvido. Geralmente, as editoras têm a pessoa responsável para esta parte, pois escritores e ilustradores fazem a parte deles, assim como todos os outros profissionais que entregam suas partes prontas para que o designer organize direitinho no livro, e o editor ou o coordenador cuide para que esteja tudo conforme deve ser. Com o projeto gráfico pronto, o designer prepara o arquivo PDF fechado, que é o livro prontinho para impressão, e envia para a gráfica preparar a prova de impressão. Esta prova é o livro impresso, com detalhamento nas cores e alinhamento, só que não é ainda o papel final, e podemos examinar com muita atenção e ainda dá tempo de fazermos as correções necessárias. É comum encontrarmos alguns erros, corrigimos, assinamos, pois as provas de impressão são documentos, e enviamos de volta à gráfica e preparamos outro arquivo, corrigido, para a gráfica fazer a impressão. Este momento é sempre emocionante, pois é o anúncio do nascimento de uma obra. E aqui está o livro, exatamente como fizemos e como é encontrado nas bibliotecas, livrarias, escolas e nas casas dos nossos queridos leitores. E para terminar, faço um convite para que visitem o site da editora Papo Abissal, conheçam os livros publicados e minhas ilustrações, e deixem o meu contato, pois estou sempre à disposição para ajudar e responder as dúvidas e curiosidades do público leitor e futuros escritores e ilustradores.
Parabéns, você chegou ao final. Espero que tenha curtido e aprendido bastante. E eu deixo um presente para você. Entre nesse endereço que está aqui embaixo e tenha livre acesso ao livro Jesuína e a Cabaça e aproveite a leitura. E deixe uma sugestão. Você viu o trabalhão que dá a fazer um livro? Todo estudo, tempo, empenho necessário para que a partir de uma ideia surja um livro que você pode ler, curtir, aprender e presentear. Que tal entrar na loja, no site que está aqui embaixo e comprar um dos nossos livros. Afinal, como eu disse no começo da aula, livro é um produto. E os profissionais que trabalham para que ele aconteça vivem da venda deste produto. Então é isso aí. Agradeço novamente de coração. Tudo de bom e viva a cultura!